Deixa eu aparecer. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tem bastante gente aqui que eu nunca vi na vida, então vamos supor que tem muitos bichos aqui. Para quem chegou agora, não conhece a Liga, vou só falar rapidinho do que se trata. Basicamente é como se fosse um grupo de estudo, mas não é só isso. A gente está planejando divulgar também a partir de extensão, a gente vai estar no Portas Abertas. E, bom, quem quiser participar da Liga não tem membro e não membro da Liga, é só estar vindo nas coisas e acompanhando a gente. A gente tem o nosso Instagram, que é @lapg.urgs, e aí lá tem o link para o grupo no WhatsApp e tem uma caixinha para botar o e-mail também, que a gente tem uma lista de e-mail. Então, assim, a gente está querendo fomentar a área de partículas de gravitação e a gente está juntando as pessoas interessadas, fazendo alguns seminários e mini-cursos. Inclusive, vai vir novidade aí, um mini-curso para o mês que vem. E aí a gente está... Pode falar sobre o que vai ser. Vai ser um mini-curso sobre gravitação. É um pouco mais avançado, e daí acho que não vai abranger tanto... Não vai abranger todo mundo que está aqui, mas vai ter... supor um breve conhecimento sobre relatividade geral, assim. Vai ter uma linha de revisão, mas vai ser interessante principalmente para quem já fez os fundamentos de relatividade. Mas, enfim, é isso. Hoje é sobre matéria escura. E quem tiver a fim de acompanhar aí a área, a gente está sempre divulgando no nosso Instagram e pelo grupo da WhatsApp. Vou passar o Gabriel. Então, hoje vai ser sobre matéria escura, né? Com a Fernanda aí. A Fernanda fez a graduação lá na USP, né? Importante. Mestrado lá, está fazendo doutorado também. Ela está aqui por motivos pessoais, está com o grupo do Rafael, conversando com o pessoal, mas ela faz o doutorado lá, tudo. E sobre matéria escura, tudo. TCC, mestrado e agora um doutorado também. Então, podemos começar. Oi, gente. Então, eu vim hoje falar de matéria escura, convite do pessoal da Liga Acadêmica, e eles me pediram para que eu não focasse a palestra só no feijão com arroz de matéria escura, que é explicar, tipo, por que matéria escura, porque a gente acha que matéria escura existe, quais são os candidatos, mas que eu falasse um pouco da minha pesquisa, do que eu fiz no mestrado, do que eu fiz no doutorado. E assim, sendo sincera, essa é a primeira vez que eu explico isso para alunos de graduação, para quem não é da área de física de partículas em cosmologia. Então, vocês podem me parar a qualquer momento para fazer perguntas. E se vocês olharem assim, nossa, eu não entendi absolutamente nada nesse slide, podem me parar e eu tento explicar de novo, porque não tinha como eu simplificar demais as coisas sem chegar e falar da física. Então, bem, vocês vão ver no meio do caminho. Então, esse aqui... Como soltar? Na flechinha. Aí. Então, esse é o sumário da minha apresentação. Eu vou começando, então, falando um pouco desse básico da matéria escura, as evidências, os candidatos e as alternativas. A parte 2 é sobre o que eu estudei no meu mestrado, que é a abundância de relíquia de matéria escura em modelos de fóton escuro. Eu vou falar um pouco sobre o modelo, a produção térmica de matéria escura. E, afinal de contas, o que eu fiz na prática como aluna de mestrado trabalhando com isso? No mestrado, eu fui orientada por um professor que era físico de partículas, então a abordagem do meu trabalho era mais de física de partículas. E agora, no doutorado, eu trabalho com matéria escura ultraleve e a minha orientadora é uma cosmóloga. Então, embora eu ainda trabalhe com matéria escura, como eu lido com um problema é diferente. É isso, eu acho que talvez a principal coisa que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos lá. A primeira parte é o que é a matéria escura. O problema da matéria escura consiste em diversas detecções de potenciais gravitacionais que não podem ser explicados só pela matéria que a gente conhece, a matéria que a gente pode enxergar. E essas detecções não ocorrem só em um tipo de sistema, mas ela ocorre em sistemas que vão desde uma galáxia que a gente observa hoje, até observações do universo primordial que tem a ver com a estrutura do universo como um todo. Então, existe um conjunto muito complexo e diverso de evidências para a existência de matéria escura. E o primeiro exemplo que eu queria discutir com vocês, acho que é assim, o primeiro exemplo de todo mundo ver matéria escura pela primeira vez, que é a curva de rotação de galáxias. Só para eu ter uma ideia, quem aqui já viu isso? A maioria, eu acho que metade das pessoas. Então, as curvas de rotação de galáxias são gráficos, como esse daqui, que mostram para a gente como
a velocidade com que as estrelas giram em torno do centro da galáxia varia com a distância do centro da galáxia, que aqui eu estou chamando de R. E a partir da mecânica newtoniana, a gente sabe estimar como essa velocidade deveria variar com raio. Então, aqui a gente escreve a lei da gravitação, iguala a força gravitacional, a massa vezes a aceleração centrípeta, e como a gente veio em física 1, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. A partir dessa equação, a gente só isola o v de r e chega nessa equação, que mostra pra gente que se a gente assume que a densidade no interior da galáxia é constante, ou seja, que a massa cresce com o volume, aqui a gente vai ter r ao cubo sobre r e a raiz quadrada, a gente vai ter que a velocidade cresce com raio. Mas quando eu estou nas partes mais externas da galáxia, onde aproximadamente, não importa se eu aumentar o raio, não estou englobando mais massa, ou seja, quando a massa é constante, a gente vai ter que essa velocidade deve cair com r, com a raiz de r, o que dá um gráfico mais ou menos com essa cara. Só que, na década de 70, as pessoas fizeram pela primeira vez boas medidas dessas curvas de rotação de galáxia até as partes bem exteriores da galáxia. E aí o que eles encontraram foi isso aqui. Esse gráfico aqui é do artigo da Vera Rubin e do Kent Forte. Eles tiveram um avanço experimental importante para conseguir medir bem essa curva. E o que eles viram que, em vez do decrescimento kepleriano, que é aquele decrescimento com a raiz de r, a curva de rotação de galáxias é sempre uma constante para raios grandes. E não só eles observaram isso, mas ainda na década de 70, isso foi observado para várias outras galáxias, mostrando que isso não era uma anomalia da galáxia de Andrômeda, mas que isso era um comportamento mais geral de galáxias. E o jeito que eles interpretaram isso é que existia alguma outra componente de matéria, além das estrelas, além da poeira, além do gás nas galáxias, que estava gerando um potencial gravitacional adicional. Aqui tem esse GIF muito bonitinho que tem na Wikipédia de curvas de rotação de galáxia, que mostra mais ou menos qual era a expectativa newtoniana para a galáxia, ou seja, aqui onde tem bastante massa, as coisas giram rápido, e aqui nas partes mais exteriores, onde tem menos massa, gira mais devagar. E o que as observações mostram para a gente? Que as coisas estão girando bem mais rápido do que a gente esperava pela expectativa newtoniana. E historicamente, isso é bem importante porque foi o que, vamos dizer assim, popularizou o problema da matéria escura. Porque na década de 30, ou seja, 40 anos antes, o Fritz Zwick já tinha visto uma primeira evidência de matéria escura para aglomerados de galáxias, mas a real é que a comunidade não deu muita bola. Mas essa evidência que trouxe matéria escura para a discussão geral. A próxima evidência que eu queria discutir com vocês, eu estou aumentando um pouquinho o tamanho do sistema. Estou indo de uma única galáxia para um sistema de um aglomerado de galáxias, que é o conjunto. Um aglomerado de galáxias é basicamente várias galáxias e um monte de gás que fica entre as galáxias que são ligados pela gravidade. E o Bullet Cluster é um sistema particularmente interessante porque é um sistema de dois aglomerados que estão colidindo. E por que isso é interessante para estudar a matéria escura? Porque no aglomerado que está paradinho, em equilíbrio, todas as componentes, tanto gás como as galáxias, estão seguindo o potencial gravitacional total. Então, eles estão todo mundo ali junto sobre o mesmo potencial. Mas nesse sistema em colisão, as galáxias e o gás vão se comportar de maneira diferente. Porque o gás que está difuso no aglomerado vai colidir diretamente, porque as partículas interagem. Estou nervosa. As partículas interagem eletromagneticamente, então elas vão sentir um atrito eletromagnético, vão aquecer o gás e vai meio que frear. Essa aqui é a imagem de raio-x do sistema. Então você vê que mais ou menos no centro do sistema tem um monte de gás quente emitindo raio-x. Por outro lado, as galáxias, um aglomerado é muito grande, as galáxias podem ser aproximadas como pontos ali dentro. Elas não vão colidir diretamente, elas vão meio que só se atravessar. Então aqui é um pouco sutil, mas se vocês olharem bem, tem um excesso de pontinhos brilhantes por aqui e por aqui, que são as galáxias aglomeradas. Confunde um pouco porque também tem as galáxias no fundo. Mas o que é importante?
que o pessoal desse paper, que é muito importante, foi publicado em 2006, eles usaram o fenômeno de lentes gravitacionais, que é a distorção da luz das galáxias que estão no fundo, pelo potencial gravitacional do aglomerado, para medir onde estava o pico de densidade desse sistema. Essas linhas verdes e branquinhas são as curvas de nível de um parâmetro chamado K, que mostra o quanto o potencial dos aglomerados está aumentando a imagem das galáxias de fundo. E os picos desse parâmetro K estão no mesmo lugar que os picos de densidade do aglomerado. Isso acontece em diferentes modelos de gravidade. Então, isso é um pouco independente do seu modelo de gravidade. E aí, o que eles observaram é que esse pico de densidade não estava onde estava o gás, que é a maior parte da massa conhecida, da massa que a gente enxerga em aglomerados, mas os picos de densidade estavam onde estavam as galáxias. E isso mostra para a gente que nesses aglomerados tem alguma outra componente de matéria, que não é gás, que não é galáxia, mas que assim como as galáxias meio que só se atravessam, então não interagem muito com ela mesma, e que essa matéria escura é a maior parte da matéria dos aglomerados de galáxias. Deu para entender? Sim. E a última é uma evidência, a última que eu vou explicar, não é a última das evidências, é uma evidência mais cosmológica, essa é a evidência mais antiga que a gente vai discutir, que é a da radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é uma coisa que a gente observa hoje como fótons com energia no espectro de micro-ondas que vem de todas as direções. Vocês não sabem a história de como foi detectado pela primeira vez, tinha uns engenheiros fazendo uma antena de rádio, e daí eles estavam detectando um ruído que não saía por nada. Eles acharam que era cocô de pombo, limparam e o ruído não sumiu. Eles mandaram os pombos para uma fazenda, o ruído não sumiu. Eles mataram os pombos e o ruído não sumiu. E aí, uma hora, alguém, numa conversa, eles descobriram que eles tinham detectado a radiação cósmica de fundo, ganharam um prêmio Nobel. E qual é a ideia da radiação cósmica de fundo? Ela é uma das maiores evidências do modelo cosmológico de Big Bang, que é esse modelo no qual o universo está cada vez mais se expandindo e se esfriando. Então, se você pensa em voltar no tempo, você vai ter um universo que quanto mais no passado você olha, mais ele está pequeno, denso e quente. E tem uma hora que o universo fica tão quente que não é mais possível ter átomos neutros, ter o próton ligado ao elétron. Mas essa matéria vai estar dissociada, então a gente vai ter um plasma carregado. E o que acontece? Quando você tem um universo muito denso, cheio de partículas carregadas, os fótons não conseguem viajar grandes distâncias no universo. Mas ele anda um pouquinho, bate no elétron. Anda um pouquinho, interage com um próton. Porque tem um monte de partículas carregadas impedindo que os fótons viajem. Então a gente não tem imagens do universo acima do CMB. Porque ele era opaco. Aí eu achei esse cartoon que tem uma analogia muito interessante, que é com as nuvens. Dentro da nuvem, a luz também não consegue só atravessar. Ela fica lá presa interagindo. E a gente só enxerga a parte de fora das nuvens. E com o CMB acontece uma coisa interessante, uma coisa análoga. Quando o universo chega a 380 mil anos de idade, ele esfria o suficiente para que os elétrons consigam se combinar com os pósitrons. Não, com os prótons, desculpa. Com os prótons formando átomos de hidrogênio que são neutros. E daí, finalmente, os fótons conseguem viajar livremente pelo universo. E essa radiação chega mais ou menos sem interagir com mais nada até a gente hoje. E a gente detecta isso. E a gente detecta muito bem. Eu acho que isso é uma das coisas mais bem medidas na cosmologia, com certeza, e talvez até na física como um todo. Então, a gente sabe muito bem a temperatura da radiação cósmica de fundo. Essa radiação tem um espectro de corpo negro quase perfeito, que mostra que o universo primordial estava em equilíbrio termodinâmico. E esses pontinhos são as flutuações de densidade. É um mapa de flutuações de temperatura. Então, os pontinhos azuis são lugares um pouquinho mais frios e os pontos vermelhos são um pouquinho mais quentes. Eu falo só um pouquinho, porque na real a temperatura é quase toda a mesma. A flutuação é de tipo
1 dividido por 10.000 vezes a temperatura aqui. Então, é tipo 2,734, e a variação está lá na última casa. E esse mapa é interessante porque ele guarda muita informação sobre o universo, sobre a cosmologia que a gente tem. Um jeito de ver isso é usando o espectro de potências. O espectro de potências é um gráfico extraído daquele mapa. Ele mede mais ou menos a correlação entre a temperatura de dois pontos separados por multipolos diferentes. Multipolo é um jeito de dizer ângulo. Então, qual é a correlação da temperatura entre dois pontos com uma abertura desse ângulo? E desse, crescendo até 180, eu acho. E daí aqui é o comportamento dessa correlação. E a gente consegue usar esse gráfico para testar modelos cosmológicos. E aqui a gente vê essa linha bem fininha, é a previsão teórica do modelo cosmológico padrão, que é composto por matéria escura, energia escura, matéria normal, que a gente conhece, prótons, elétrons, etc., e por radiação. E aqui a gente vê uma concordância muito impressionante entre os dados e o ajuste teórico. Então, esse gráfico é uma das maiores, vamos dizer, evidências observacionais do modelo cosmológico padrão. E esse ajuste, ele conta para a gente que não só existia matéria escura no universo primordial, mas que a abundância dela era aproximadamente 5 vezes maior do que a abundância da matéria bariônica. A bariônica, na linguagem de cosmólogo, quer dizer matéria que não é matéria escura. Todas as outras partículas que a gente conhece, eles chamam de matéria bariônica. Então, a radiação cósmica de fundo é uma das grandes evidências da existência de matéria escura. Além dessas que eu falei para vocês, essas não são as únicas. Eu falei, da radiação cósmica de fundo, da curva de rotação de galáxias, do bullet cluster. A gente também tem aglomerado de galáxias de maneira geral. Para eles acontece uma coisa parecida com as galáxias. Quando a gente mede a velocidade com que as galáxias giram em torno do centro de massa do aglomerado e também a temperatura do gases aglomerados, a gente vê que ele tem energia cinética demais para aquelas coisas estarem presas só pela força gravitacional das galáxias e do gás. Então tem que ter alguma outra coisa ali que está gerando poço gravitacional suficiente para manter o sistema em equilíbrio, que é uma grande evidência da existência de matéria escura. E aqui também a gente tem a abundância dos elementos leves que existem no universo, por exemplo, em galáxias muito antigas. E a gente consegue, usando o modelo cosmológico padrão, a gente infere que a quantidade de prótons, nêutrons, elétrons de matéria conhecida que bate com a abundância de elementos leves é muito menor do que a quantidade de matéria que a gente precisa para formar as estruturas que a gente observa. Então, isso é outra evidência da existência de matéria escura. Essa também da cosmologia. E aí a gente vem para a pergunta, como solucionar esses problemas? Uma hipótese é que matéria escura existe. Ou seja, que a gente vai ter uma nova componente no universo que não é nenhuma das partículas que a gente conhece, que interage gravitacionalmente, é uma partícula que tem massa, e ela precisa atender certos requisitos para ser matéria escura. Então, se você é um físico de partículas e você quer propor uma nova quantidade de matéria escura, você precisa satisfazer todas essas condições. Então, em primeiro lugar, a sua matéria tem que ser neutra sobre as interações fortes eletromagnéticas. Isso porque, até onde a gente detectou até hoje, a matéria escura não interage com nenhuma força forte, não brilha, não absorve luz, não espalha luz. Então, ela deve ser neutra sobre essas interações. Ela tem uma autointeração limitada, e quem conta isso pra gente são experimentos como o bullet cluster, porque a matéria escura se atravessou, ela não colidiu como gás. Ela deve ser estável, com tempo de vida maior do que a idade do universo, porque a gente sabe que o universo é muito antigo e ela está aí até hoje, e tem tanta matéria escura no universo que se tivesse decaindo só um pouquinho, isso ia ter um impacto nas observações cosmológicas que a gente não enxerga. Por exemplo, isso aumentaria a entropia do universo e a gente consegue observar isso, e isso não acontece, então ela é estável.
A gente sabe que a matéria escura deve se comportar como matéria fria, ou seja, ela deve ser não relativística, pelo menos em temperatura menor ou da ordem de QeV. Isso tem a ver com a matéria escura, ela tem que ser não relativística para conseguir colapsar e formar estruturas. E a gente sabe que para formar as galáxias que a gente observa hoje, quando a temperatura do universo era da ordem de QeV, ela já tinha que estar formando estruturas sendo relativística. E por último, como eu mostrei naquele plot do Planck, a gente sabe a abundância de matéria escura, que é mais ou menos 26% da densidade de energia total do universo. Aqui está você, que é de densidade crítica. É um jeito de dizer a densidade total para o universo que não tem curvatura. E aí tá. Será que alguma partícula do modelo padrão atende a esses requisitos? E a resposta já está ali que não. Então, se a gente for olhar as partículas do modelo padrão, quais delas têm carga eletromagnética ou carga forte? Essas 9, mais essas 2. Então tá, essas todas já estão descartadas para ser matéria escura. Quais delas são instáveis, além das que já têm carga? O Higgs e o bóson Z são neutros, mas são instáveis. Não dá para ser matéria escura. E além disso, o que sobrou eram os neutrinos e os fótons, mas bem, um fóton é sempre relativístico porque ele não tem massa. E os neutrinos aparentemente têm massa, a gente não sabe qual é ainda, mas sabe que ela é muito pequenininha, de modo que eles seriam relativísticos nessas temperaturas. Então, bem, a gente descartou todas as partículas do modelo padrão. Então, se a matéria escura é uma nova partícula, se a matéria escura é uma partícula, ela é uma partícula nova, não pode ser nenhuma das que a gente já conhece. E a gente tem o que a gente chama de um zoo de candidatos, um zoo de zoológico mesmo. Tem muitos tipos de candidatos muito diferentes. Aqui, só batendo o olho, vocês conseguem ver que a massa dos candidatos vai de 10 a menos 22 eletronvolts até muitas massas solares. Isso dá tipo 10 elevado a 66 eletronvolts. Então, tem muitos tipos de candidatos diferentes. Mas o mais famoso são as WIMPs. Quem aqui já ouviu falar de WIMPs? Tem uma galera. Esse, com certeza, é o candidato mais famoso de matéria escura e tem um motivo. Ele é um candidato extremamente simples. Ele só supõe que existe uma nova partícula. A massa dessa partícula seria parecida com as partículas relacionadas à interação fraca, como o bóson Z e os bósons W mais e W-. Ela interagiria por uma interação conhecida, que é a interação fraca, e na hora que você estima, tá, se eu tenho esse tipo de partícula no universo, qual é a abundância dela, você consegue reproduzir a abundância observada de matéria escura. E as primeiras pessoas que fizeram essa conta ficaram tão impressionadas com isso, que isso é conhecido como milagre das WIMPs, que é uma coincidência, mas as pessoas ficaram realmente impressionadas, e é um candidato tão bom que ele já foi muito, muito, muito testado, muito procurado, com muitos experimentos, e infelizmente a gente não detectou nenhuma WIMP. Ainda é uma área de pesquisa ativa, ainda existe espaço no espaço de parâmetros para continuar procurando, mas até agora nenhuma WIMP detectada, o que é uma pena, é um candidato muito bonito. Mas além disso, a gente tem os outros candidatos. Aqui é matéria escura ultralével, que eu estou trabalhando agora no doutorado, que é um candidato que se comporta como uma onda na escala de galáxias, eu vou discutir isso melhor depois. A matéria escura leve seria parecida com as WIMPs, então também seria uma nova partícula elementar, que também interage com as partículas do modelo padrão, só que para reproduzir a abundância observada não pode mais interagir pela interação fraca, tem que ser um novo tipo de interação. As WIMPzilas, sim, é o WIMPzilla do Godzilla de WIMP pesadona. Físicos de partículas adoram trocadilhos ruins. As WIMPzilas são WIMPs muito pesadas, ainda seriam novas partículas elementares, mas elas não podem ser produzidas em equilíbrio térmico com o modelo padrão, como as WIMPs seriam produzidas. Aqui, acima da massa de Planck e aqui ao redor, a gente tem candidatos que não são novas partículas fundamentais, mas seriam algum estado ligado de partículas. Os nuggets seriam tipo pedrinhas de quarks, que seriam muito estáveis. E os Q-balls são muito estranhos. São, nas palavras da Wikipédia, modelos solitônicos, partículas solitônicas não topológicas. O que significa? Que seria tipo uma bolha cheia de bósons dentro,
e que por uma nova interação que aparece em modelos supersimétricos, isso seria uma configuração estável. E isso é um projeto de matéria escura que está por aí até hoje. E por último, a gente tem os buracos negros primordiais, que seriam sobredensidades no universo primordial que teriam colapsado e se tornado buracos negros, e que estariam por aí até hoje em silêncio, confundindo a gente. E aqui eu coloquei a massa do Sol em termos de elétron-volts, só para vocês terem uma ideia de quantas ordens de grandeza tem. São muitas. Fernando. Pode falar. E também que a gente escuta muito falar dos áxions. Os áxions são um tipo de matéria escura ultraleve. Eu posso falar mais sobre eles depois. É que matéria escura ultraleve é uma classe mais geral, que fala só sobre a massa dessa partícula e deles se comportarem como onda. E os áxions, a gente é um modelo que tem interação com partículas do modelo padrão. Por exemplo, eles distorcem a polarização dos fótons. Então, é só um modelo mais específico de matéria escura ultraleve. Aí, como eu tinha falado, eu estou trabalhando com matéria escura ultraleve no doutorado, e no mestrado eu trabalhei com matéria escura leve. Mas existe uma alternativa? Existe. Se eu dar errado, quando eu estimo a quantidade de potencial gravitacional no sistema, olhando a matéria conhecida, tem duas opções. Ou tem uma matéria desconhecida ali, que eu não estou enxergando, ou o meu modelo de gravidade está errado. E é com essa hipótese que trabalha o pessoal que trabalha com MOND, que foi a primeira proposta, que foi proposta em 1983 por Milgrom. E MOND significa Modified Newtonian Dynamics, que é dinâmica newtoniana modificada. E a ideia basicamente é que esse A0 aqui é uma constante e que se esse ANB é a aceleração newtoniana gerada pelos baryons, ou seja, a aceleração que eu estimo olhando o conteúdo de estrelas e gás de uma galáxia. O A0 é de aceleração ou de fator de escala? O A0 é de aceleração zero, seria tipo uma constante. E aí, se a aceleração gerada pelos baryons da gravidade newtoniana é muito maior que a zero, a aceleração total do sistema é essa aceleração mesmo, a newtoniana, mas no caso em que essa aceleração newtoniana é muito menor que a zero, a aceleração total seria dada por essa expressão. É um modelo um pouco esquisitinho, mas o mais impressionante é que ele teve muito sucesso em descrever a dinâmica das galáxias. E isso é uma coisa muito curiosa. Até hoje a gente não entende muito bem por que isso funciona. Mas aqui eu trouxe como exemplo. Isso aqui é de um paper de 2020 do Milgrom, é quem inventou o MOND. Isso aqui é um recortezinho das curvas que deu certo, mas ele apresenta, acho que no paper, 100 curvas desse tipo, mostrando que em vermelho a gente tem a previsão de MOND e os pontinhos pretos são a observação da galáxia. E aqui dá para ter uma ideia que MOND descreve muito bem as curvas de rotação de galáxia. E além disso, tem umas coisas que são chamadas de relação de escala nas galáxias, que é tipo, se eu tenho esse tanto de matéria, então a aceleração em tal ponto vai ser essa. E esses são tipo relações empíricas e MOND consegue descrever todas. Muito bem. É tipo bem impressionante. Entretanto, nem todos são flores para MOND. Porque, em primeiro lugar, eles conseguem descrever galáxias muito bem, mas quando chega no aglomerado de galáxias, não dá certo. Eles aplicam o MOND no aglomerado de galáxias e ainda falta massa. Eles conseguem diminuir a discrepância, mas ela ainda fica lá. E, além disso, como eu falei, aquela teoria de MOND básica ela é um modelo empírico, mas ela não tem assim, uma motivação teórica de primeiros princípios. As pessoas tentaram trabalhar nisso, fazer uma MOND, uma gravidade modificada que justificaria aquela aceleração em pequenas escalas. Aqui tem vários nomes diferentes para essas teorias de MOND. E elas têm o problema que elas não conseguem explicar o espectro de potência CMB. Então, elas se esforçam, tentam explicar ali galáxias, fazer uma teoria mais geral, que substitui a relatividade geral, mas elas não conseguem explicar a radiação cósmica de fundo. Aí, em 2021, ou seja, bem recentemente, saiu um paper desses dois cientistas, eu não sei pronunciar o nome, e eles fizeram uma teoria de relativística de MOND que consegue explicar aquele espectro do CMB que eu mostrei.
Mas, ainda assim, eles não conseguem explicar o lenteamento gravitacional que a gente observa e nem explicar os aglomerados de galáxias. E, além disso, essas teorias, no geral, elas começam a ficar muito complexas matematicamente, começa a ser difícil tirar previsões. Então, bem, MOND é uma alternativa, a princípio, tão boa quanto matéria escura, só que ela está se saindo muito mais difícil de trabalhar e é menos na moda do que matéria escura. Então, tem menos pessoas também trabalhando nisso, que faz que o campo avance mais devagar. Mas, por enquanto, o cenário é esse. Por enquanto, matéria escura é um cenário mais bem motivado do que MOND, em certo sentido. Porque consegue explicar todo aquele conjunto de evidências, enquanto o MOND não consegue. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Pode falar. Como que os mondes levam em conta o fato de que tem galáxias em que não se observa matéria escura, por exemplo? Como que eles levam isso em conta? Tá, eu não sei muito sobre isso, não sou especialista em MOND, mas isso tem a ver com essa regra aqui. Para eles, essas galáxias não têm matéria escura, elas têm a aceleração baixa. Seria tipo, não, a aceleração alta, e daí a aceleração seria a aceleração newtoniana. É mais ou menos essa a ideia. Mas dá certo até onde eu sei. Então, essa é a parte 2. Eu vou apresentar o que eu fiz no meu mestrado. Pode falar. Não existe nenhuma fórmula que inclua matéria escura até hoje. Não existe nenhum que desculpa. Nenhuma teoria, nenhuma fórmula que inclua matéria escura. Porque a mostrou, ela não inclui, né? Correto? Teoria de gravidade? É isso. Então, até existem modelos de gravidade modificada que tem matéria escura também, que eles estão tentando resolver outros problemas. Por exemplo, agora em cosmologia, tem um modelo de gravidade modificada que é F de R. Não sei o que significa porque eu não trabalho com isso, mas tem vários papers sobre isso no archive toda semana. E eu sei que eles são para resolver o problema da constante cosmológica, da energia escura, não de matéria escura. Então, tem vários tipos de modelo de gravidade modificada, mas não sei, eu acho que do ponto de vista do problema da matéria escura, quando você quer modificar a gravidade e propor matéria escura ao mesmo tempo, fica meio confuso você botar limites e você estudar isso. A matemática não existe. Existem modelos que não incluem a matéria escura e está tentando trabalhar com matéria escura por outro caminho. Isso. A ideia de MOND é que você não vai mais precisar de matéria escura, mas que no universo só tem a matéria normal e, na verdade, a gravidade que precisa ser consertada. Essa é a ideia de MOND. Mas na relatividade geral não tem sobre de energia momento, não já tem matéria escura. Não, eu acho que a gente coloca isso para funcionar. Não é na raiz teórica da relatividade geral. A gente que, quando vai estudar o universo, fala, olha, tem essa componente aqui. Empiricamente. Isso, é meio empiricamente. Mais alguma pergunta? Pode falar. A matéria escura é mais velha que o Big Bang. Ela tem uma parte que ela é mais velha que o universo, então ela é primordial. Ah, tá, é diferente. Ela precisa ter um tempo de vida, esqueci a palavra. Tempo de vida? Isso, que seja maior do que a idade do universo. Porque o tempo de meia-vida não quer dizer que nenhuma... Hã? Isso, ela não pode... O tempo de decaimento dela tem que ser maior. Porque quando aquele tempo de meia-vida, ele não é tipo nenhuma partícula decaiu. Tem uma porcentagem, né? Tipo, sei lá, decaiu 50%. E se tivesse decaído 5% da matéria escura, a gente já ia conseguir detectar. Por isso a gente precisa que ela tenha um tempo de meia-vida que seja maior do que a idade do universo, porque não pode ter decaído nem um pouquinho. Deu para entender? E sobre ser antes do Big Bang, a verdade verdadeira mesmo é que Big Bang não é uma palavra muito bem definida. Você pode usar Big Bang para o que acontece depois da inflação, ou de maneira geral, é só para falar, tipo, o universo começou e se expandiu. A gente não sabe muito bem como o universo começou mesmo. Alguma pergunta mais? Mais alguém? Vocês estão vivos ainda? Vai piorar um pouco, mas podem perguntar se vocês não entenderam. Eu não sabia como explicar sem mostrar as lagrangianas. Mas então... mas eu vou tentar explicar só as ideias. Então, esse aqui é o meu trabalho de mestrado, que foi um trabalho de física de partículas, e o título da minha dissertação é a abundância de relíquia em modelos de fóton escuro, e eu vou explicar o que significa. Então, em primeiro lugar, o que é um modelo de fóton escuro? Calma, gente, eu vou explicar. Então, isso aqui é uma lagrangiana. Tem bastante gente aqui que é do primeiro ano, não tem? Quem é do primeiro ano?
Não vira uma lagrangiana ainda. A lagrangiana é uma quantidade que meio que é onde a gente escreve a energia cinética e a energia potencial de um sistema. E a partir de uma lagrangiana, a gente consegue derivar as equações de movimento do sistema. Por exemplo, vocês já viram o diagrama de forças, equações de Newton, você tem o diagrama de forças, usa as leis de Newton e consegue as equações que descrevem a dinâmica do sistema. Tem um outro jeito de fazer isso que ainda não te contaram, mas vão te contar quando você fizer mecânica, que é usar uma lagrangiana, escrever a energia cinética e potencial do sistema, e a partir daqui derivar as equações de movimento. E é legal. Vocês vão gostar disso, então eu gostei, estou muito impressionada. E aí, a física de partículas herda essa linguagem da mecânica clássica, e eles também descrevem as coisas, as energias cinética e potencial dos seus sistemas através da lagrangiana. E a lagrangiana é meio a coisa fundamental da física de partículas. Se na mecânica newtoniana é um diagrama de forças, o diagrama de forças da física de partículas é uma lagrangiana. E o modelo de fóton escuro, que é ou de dark photon, que é com que eu trabalhei no mestrado, ele nasce em analogia à interação entre um elétron e um fóton. Aqui o AMI representa um fóton. E aqui seria a lagrangiana do modelo de dark photon. Então aqui a gente tem um novo férmion com espinho meio, que seria uma partícula análoga ao elétron. O elétron também é um férmion de espinho meio, que interage. Se numa lagrangiana duas partículas estão no mesmo fator, é porque são partículas que estão interagindo. Então aqui eu tenho uma matéria escura, uma antimatéria escura, quando tem a barrinha em cima é uma antipartícula, que está interagindo com o dark photon. Da mesma forma que um elétron e um positron interagem com um fóton. E os dois, o fóton, o dark photon, assim como o dark photon, seria um bóson de spin 1. Só que tem uma diferença fundamental entre o dark photon e o fóton. Que enquanto o fóton não tem massa, então ele consegue mediar a força eletromagnética, que é uma força de longo alcance, que como a gente viu, eu acho que veio na escola, cai com 1 sobre R ao quadrado, mas é uma força de longo alcance. Quando a gente tem uma interação que tem um bóson massivo, essa força vai ser de pequenas distâncias, como é a força fraca e a força forte, que acontece em escalas nucleares. Então, a mensagem desse slide era só, tipo, a interação do modelo de dark photon é o eletromagnetismo. A gente adicionaria, tipo, um fóton escuro e um elétron escuro, só que seria um fóton esquisito porque ele é macio. E aí, acontece uma coisa. Quando você, na teoria de física de partículas, introduz uma interação nova e uma partícula nova, existem regras que vão impor que vai aparecer termos adicionais na sua lagrangiana. Nesse caso, o que aparece é principalmente esse termo aqui, que é uma interação entre o dark photon e o bóson B do modelo padrão. O bóson B é uma partícula do modelo padrão de física de partículas, que é relacionada com a interação eletromagnética e com a interação fraca. Isso aqui vai implicar que o dark photon e a matéria escura vão interagir com as partículas do modelo padrão. E a força dessa interação vai ser dada por esse parâmetro epsilon. E a partir da lagrangiana, isso aqui é um diagrama de Feynman, para quem nunca viu. E esse tipo de diagrama de Feynman é chamado de regra de Feynman, e ele vai ilustrar, entre aspas, as nossas interações. Então, por exemplo, esse diagrama de Feynman significa que uma matéria escura e uma antipartícula da matéria escura vai interagir com o dark photon. Lembra? É igualzinho que estava na lagrangiana. Isso é só um jeito ilustrativo e que ajuda na prática a fazer conta. Mas a gente também vai ver, por exemplo, que o dark photon interage com os férmions do modelo padrão. Por exemplo, podia ser um elétron e um pósitron aqui. A gente também vai ver que o dark photon interage com o bóson Leo-Higgs, ou que o dark photon interage com W+, e com W-. E para que serve isso, afinal de contas? Porque se eu conheço esses diagramas que são das interações, eu consigo saber quais são os processos entre as partículas do modelo padrão e as partículas novas, que, de certo modo, a gente inventou,
quais são as reações que vão produzir e aniquilar essas partículas. Então, eu consigo testar modelos de como eu poderia produzir essa matéria escura no universo primordial. E existe um formalismo matemático para fazer isso, que é a equação de Boltzmann. A ideia principal da equação de Boltzmann é só a ideia de que a quantidade de partículas que eu tenho numa caixa fechada, a taxa com que essa quantidade muda é igual à taxa com que essa partícula é produzida, menos a taxa com que essa partícula é aniquilada. É só essa a ideia. Então, se eu tenho uma partícula 1, que é produzida e aniquilada num processo do tipo 1, 2, 3, 4, a equação de Boltzmann que vai descrever como a densidade de 1 varia tem essa cara. E o que é esse A ao cubo aqui multiplicando N1? Esse A ao cubo é o fator de escala da cosmologia e ele descreve como o universo se expande. Então, à medida que o universo vai expandindo, esse Azinho vai crescendo. E por que ele está ali? Porque se eu tenho uma caixa fechada com várias partículas e de repente eu começo a aumentar o tamanho dessa caixa, que é o que acontece com o universo, automaticamente eu estou diluindo as minhas partículas, certo? E essa diluição vai com o volume. Então, se aqui eu multiplico pelo fator de escala, eu meio que desconto o efeito da expansão do universo. E eu consigo isolar, assim, só o efeito da produção e da aniquilação. Deu para entender? E quando que essa abundância, a gente chama isso de abundância comóvel, que é essa abundância que desconta a expansão do universo. Quando que essa abundância comóvel vai variar? Vai ficar congelada? Quando isso aqui for zero. Isso aqui é zero. Ou se a seção de choque é zero, o que significa que não tem interação, ou seja, isso aqui não está acontecendo, então a abundância da partícula não vai mudar. Ou se todas as partículas estão na sua distribuição de equilíbrio. Porque aqui eu estou vendo equilíbrio. Então, se N1 for N1 de equilíbrio, N2, N2 de equilíbrio e assim por diante, esse termo aqui vai zerar e a abundância de 1 não vai mais mudar. E o que é essa distribuição de equilíbrio? Essa distribuição de equilíbrio é dada pela mecânica estatística, é uma quantidade conhecida. Então, se eu sei se a minha partícula é um bóson ou um férmio, no caso de um modelo, eu escolho se eu estou propondo que a matéria escura é um bóson ou um férmio. Essa quantidade aqui vai ser conhecida, eu sei escrever como ela é. E aqui, na seção de choque, é onde entra o meu modelo. Essa seção de choque, ela vem de quais são as interações que eu propus, e uma vez que eu propus o modelo, eu sei calcular a seção de choque. Isso foi uma boa porcentagem do meu trabalho de mestrado, calcular a seção de choque. E aí, a partir da equação de Boltzmann, a gente pode reescrever ela, supondo, naquele caso, que 2, 3 e 4 estão em equilíbrio. Então, a equação de Boltzmann só vai aparecer N1 agora. E esse N1 é aquele N pequeno vezes A ao cubo. Então, a abundância comóvel. Aqui já está descontado o efeito de expansão do universo. E o que a gente pode ver, só olhando para a equação, é que ela vai, entre aspas, puxar a abundância da partícula 1 para a sua abundância de equilíbrio. Porque se N1 é menor do que N de equilíbrio, os finais dessa equação vai fazer com que essa derivada seja positiva, ou seja, que a abundância de N1 vai aumentar até que N1 de equilíbrio sobre N1 seja 1, e aí isso aqui vai ficar zero, e a abundância de N1 vai parar de mudar. E o oposto é verdadeiro. Eu não lembro se eu falei menor ou menor no começo. Mas, enfim, se é menor, ela vai aumentar até chegar na abundância de equilíbrio, e se é maior, ela vai diminuir até chegar na abundância de equilíbrio. Mas isso, a eficiência disso, de quão rápido essa equação consegue puxar a abundância para a abundância de equilíbrio, depende do tamanho de gama sobre H, certo? Quão rápido uma coisa muda depende da amplitude da derivada, do tamanho da derivada. Acho que o pessoal do primeiro ano também já viu derivada. Já viram derivada? E a gente precisa que esse gama sobre H seja grande o suficiente para conseguir botar uma partícula em equilíbrio térmico. E uma vez que ela está em equilíbrio, como eu falei, a gente sabe a abundância dela, que é essa linha pontilhada aqui. Aqui está embaixo, mas essa linha pontilhada continua aqui. Só que daí acontece uma coisa curiosa.
que uma partícula, uma vez que ela entra em equilíbrio com o plasma primordial, ela não vai ficar em equilíbrio para sempre. Por quê? Porque eu tenho lá um universo muito denso, com muitas partículas, então essa partícula consegue interagir rápido, consegue interagir muitas vezes, o suficiente para ficar em equilíbrio termodinâmico. Mas à medida que o universo se expande, essas partículas vão ficando cada vez mais raras e a taxa de interação delas vai diminuindo. Até que isso está tão rarefeito que as partículas meio que não se encontram mais. Então, essa taxa de interação, que é o gama, que depende da abundância das partículas, vai ficar muito pequenininho. E essa derivada vai para zero, que significa que a abundância de N1 vai congelar. E isso é o mecanismo de freeze-out. É uma partícula que está em equilíbrio, até que a sua abundância cai, e chega uma hora que ela está fora do equilíbrio e a sua abundância congela. E essa abundância congelada é o que a gente chama de relic density, que é a abundância de relíquia, do título da minha dissertação. Então, isso aqui é o freeze-out. E esse mecanismo é muito importante porque ele é muito bem estudado, muito bem escrito, e as partículas do modelo padrão fizeram freeze-out. Aquela física toda que descreve os fótons, o CMB, essa mesma matemática também é um tipo de freeze-out. Então, vamos dizer que esse aqui é o método de produzir matéria escura que é o queridinho, porque ele é mais bem estabelecido e a gente sabe que já aconteceu para outras partículas. Aí, só uma observação que vai ser importante, que é, quanto mais tempo essa partícula ficar em equilíbrio, mais ela vai descendo essa ladeira aqui, que é a supressão de Boltzmann. E quanto mais tempo ela descer aqui e ficar em equilíbrio, na hora que ela desacoplar, ela vai desacoplar com uma abundância menor, certo? Então, a abundância final da minha partícula depende do tamanho da minha seção de choque. No caso do meu modelo, o modelo que eu trabalhei, que é o modelo de Dark Photon, não fui eu que inventei, eu só trabalhei com ele. A minha seção de choque vai depender da massa Dark Photon, da massa da matéria escura, dessa constante GD, que dá a força da interação entre o Dark Photon e a matéria escura, e o epsilon, que dá a força de interação entre o meu setor escuro e as partículas do modelo padrão. E essa combinação de parâmetros que vai me dar a abundância final da matéria escura. E daí, afinal de contas, o que eu fiz com tudo isso? Então, o meu trabalho de mestrado foi o seguinte. O meu objetivo era encontrar as combinações de parâmetros que reproduziam a abundância observada de matéria escura. Em especial, eu queria descobrir quão mais pesado que a matéria escura o Dark Photon podia ser. Então, meu passo a passo foi assim. Primeiro, eu calculei todas as interações do modelo, que são aqueles diagramas de Feynman, que é só um pedacinho. Depois, eu estudei todas as combinações daquelas diagramas que davam o processo de aniquilação, decaimento e produção de matéria escura Dark Photon. Depois, eu tive que calcular todas as seções de choque que eram importantes para produzir ou aniquilar as partículas que eu estava interessada. E, por fim, eu usei essas interações para resolver a equação de Boltzmann. Então, no meu caso, eu tenho 4 parâmetros no meu modelo, né? Eu fixei 2, que eu coloquei que a força de interação era 1, fixei diferentes valores para essa hierarquia, que é a razão entre a massa Dark Photon e a matéria escura, e tentei ver, com esses 2 parâmetros fixos, quais as combinações dos outros parâmetros que me davam a abundância observada. E no fim, eu comparei com os limites experimentais. Deu para entender, galera? Sim. Vocês estão mentindo para mim, né? E esse aqui foi o resultado final do meu mestrado. Eu trabalhei 2 anos para ter esse gráfico, por que pareça. Todo o meu trabalho são essas linhas esquisitas. E o que elas significam? Que, por exemplo, essa linha laranja, que quando a razão entre a massa do Dark Photon e a massa da matéria escura é 3, a combinação de epsilon e massa Dark Photon, que me dão a abundância observada de matéria escura, são essas aqui descritas por essa linha. E, por exemplo, para H igual a 3, a gente tem todo esse espaço aqui que não está excluído experimentalmente. A parte excluída experimentalmente é essa parte sombreada. São 3 experimentos diferentes. Mas a gente vê, por exemplo, que para H igual a 100, essa linha está toda excluída experimentalmente já. Ou seja, o Dark Photon não pode ser 100 vezes mais pesado que a matéria escura. Com isso, não dá para produzir a abundância observada. E a pergunta do meu mestrado é quão mais pesado pode ser, e a resposta que a gente tem é
Maior que 13 não vai dar. Porque se vocês verem 13, só tem um pedacinho pequenininho que é permitido. Então, para hierarquias maior que 13, esse modelo estava descartado para produzir por freeze-out a matéria escura. E esse é o fim da parte 2. Agora é a parte 3, que é o meu projeto de doutorado. Vocês querem fazer uma pausa para a gente tomar água de 2 minutos? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas a parte 3 até a 10ª vez, uma hora ainda. Agora eu já começou nervoso. Já tô rouca, né? Eu vou dormir tanto depois. Sir. Pode não precisa deixar. Tem Porto Alegre. Nossa, jura? Deve estar achando que achei, achei. Tem que ver no tempo também. Não tem tão bom na ideia. Não, cara, bastante. O pessoal que foi tomar água não notou isso. Ah, é verdade, deve ter uma fila no bebedouro. Eu só tenho um bebedouro aqui. Não, eu vim aqui tentando isso. Vocês montaram, eu achei que vocês iam tudo sujo. Tem mais vídeo lá fora, mano? Não. Mas eles têm uma pergunta. Podem perguntar. Fala aí do Dark Photo. O Dark Photon é uma partícula física, é um bóson de spin normal, só que o Dark Photon ele é instável. Então, ele também faz freeze-out uma hora, só que depois que ele sai do equilíbrio, ele decai rapidamente em outras partículas, daí não era para mais ser Dark Photon, só se a gente produz e experimenta. Mas solto assim, né? E a gente não observa ele solto no universo porque ele é instável, igual o bóson Z. A gente não observa o bóson Z solto na natureza. Mas a gente conseguiria produzir ele em experimentos, igual a gente produz, por exemplo, o bóson Z no NHC. Então, acho que dá para dar um exemplo.
esse experimento aqui, o Babar, ele é um detector que está num colisor de elétron-pósitron. Aí a ideia é que o elétron e o pósitron iam se aniquilar e fazer um fóton e um dark fóton. Aí como que eu ia saber se eu tenho dark fóton? Se eu detectasse vários fótons de alta energia, só que a energia que está ali é menor do que a energia total do sistema, tem uma energia sumindo. O pósitron é um antiômetro. Isso, o pósitron é um antilétron. Isso seria interpretado como um dark fóton que fugiu do detector, porque ele interage bem pouquinho com a matéria normal, e carregou energia em momento. Então, esse seria o jeito de ver um dark fóton. Seria produzir ele no experimento. Mas ele é criado para explicar matéria escura, não energia escura. Isso, para explicar matéria escura. O papel do dark fóton seria um papel de mediador. Cadê? Aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a matéria escura e a antimatéria escura se aniquila em férmio e antiférmio. O dark fóton é o mediador dessa interação. Quando a gente vê física de partícula industrial, todas as interações entre partículas tem uma partícula que é o mediador. Por exemplo, na interação eletromagnética, o mediador é o fóton. Nessa interação seria o dark fóton. Deu para entender? Sim. Fala. Eu entendi que o Dark Photon é para ser justamente para explicar a parte desse processo onde a matéria escura teria se formado, né? Mas eu não entendi o que ele tem a ver com o fóton, por que ele tem esse nome, Dark Photon. Por que tem o nome Dark Photon? Eu acho que é só uma analogia mesmo, porque ele aparece aqui no lugar do fóton. Aqui seria tipo, a ideia é um elétron escuro que se aniquila num elétron normal. E quem mediaria isso seria um Dark Photon. Eu acho que é só essa a ideia, só uma analogia. Eu acho que aqui é um campo vetorial discriminante. Ah, isso também, como eu falei naquela primeira parte, porque assim como o fóton, ele é um campo vetorial que tem spin 1. Igual o bóson Z do modelo padrão também. Posso fazer uma pergunta? Claro. Qual que é o titular? Já que eu ali, não. Ah, nessa aqui. Estou vendo que tem os campos B e C. Uhum. B, normalmente na literatura, quando tem o campo B, ele é antes da quebra espontânea de simetria. Isso. Então significa que aquela massa que aparece lá foi colocada numa. Isso. Não tem um segundo Higgs. Teria que ter mais um Higgs. Isso. Então, tem gente que trabalha com a teoria completa do ultravioleta dessa teoria, que seria tentar justificar de onde veio essa massa. A abordagem do meu mestrado, como era focar nessa produção térmica, a gente falou a gente é agnóstico de onde surgiu essa massa. Mas a ideia é que eu precisaria de mais um Higgs escuro para gerar essa massa. Ou outro mecanismo que não quebrasse a diferença de caminho. Isso. Ou um novo Higgs ou um outro mecanismo de gerar massa. Um ex-aluno meu, ele funcionava no mecanismo de Stuckel, né? Isso. Bem conhecido. Isso. Então, eu só pergunto. Eu não trabalhei diretamente com isso, mas tem trabalhos que tentam estudar ao mesmo tempo essa simetria do Dark Photon com essa nova simetria que daria origem a essa massa. Escreveu lá em cima daquela linha. Isso. Essas aqui são as simetrias do modelo padrão. Aqui é a simetria que tem a ver com a interação forte. Essa interação tem essas duas juntas, né? Tem a ver com a força elétrica e com a força fraca. E aqui seria a nova simetria que eu estou introduzindo. Teria que ser quebrada para dar origem. Isso, ela tem que ser quebrada para dar origem a... Não é esse lagrangiano, mas o lagrangiano pós-quebra de simetria. Quando eu escrevo essa lagrangiana, é para essa simetria já quebrada para esse plano ser macio. Alguém mais tem alguma pergunta dessa parte? Eu tenho, na parte da seção de choque, e, tipo, cada modelo diferente que tu falou vai ter tipo, um potencial diferente de interação, e é com isso que tu consegue calcular a seção de choque. Não sei se eu entendi direito. Você quer dizer com cada modelo que eu falei? Pois é, eu não entendi direito isso, como é que tu calcula a seção de choque. Eu tenho essa lagrangiana, e essa lagrangiana vai me dar todas as interações do meu modelo. Daí eu vou montar esses diagramas de Feynman. Para cada diagrama de Feynman, eu tenho que calcular a seção de choque que corresponde a esse processo. Aí, a minha equação de Boltzmann de verdade, aquela é a para explicar a ideia.
No caso, eu teria esse termo, por exemplo, a matéria escura ela poderia ser produzida através de 1, 2, 3, 4, ou de 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso seriam mais termos na minha equação de Boltzmann. Para eu ter todos os processos que produzem, todos os processos que aniquilam a matéria escura. Então, para cada processo, eu tenho uma seção de choque diferente. Seria como se fosse a probabilidade de acontecer cada um. Tipo, não estaria meio que ligado a isso. Isso, exatamente. Aquilo é a taxa com que a abundância da partícula muda, é a taxa com que ela é produzida, menos a que ela é aniquilada. E essa taxa tem que ser a taxa total de todos os processos que tem a ver com ela. Mais alguma pergunta? Como a idade do universo já é maior do que o tempo para o freeze-out acontecer, isso significa que a única esperança para detectar esse dark photon é produzir ele experimentalmente em um experimento em baixa escala? Porque o universo não tem mais... A idade do universo não é menor que o tempo do freeze-out acontecer. Se o freeze-out aconteceu para produzir matéria escura, tem que já ter acontecido no universo primordial, antes da radiação cósmica de fundo. E daí isso faz com que a gente já não conseguisse mais observar os dark photons, não? Ah, sim, isso, dark photon, sim. Só se a gente produz ele no experimento. Essa seria a nossa única esperança de detectar esse... Isso. Okay. Quer dizer, a gente ou pode nós mesmos produzirmos eles no experimento, ou eles podem ser produzidos, por exemplo, dentro de uma estrela. Que lá você tem outras partículas de alta energia que poderiam colidir e essas partículas produzir o dark photon. Mas desses livres do universo, daí já era, não tem mais. Igual a gente não tem bóson Z, a gente não tem bóson de Higgs, nenhuma das partículas instáveis do modelo padrão, a gente consegue observar elas soltas no universo. Ou se a gente produz, ou se uma estrela ou um quasar produz pra gente. Pois é, isso que eu queria saber, assim, se dentro desse modelo que tu apresentou, se tem alguma modelagem de onde mais que isso pode surgir, como tu falou agora, dentro das estrelas. Ah, tá. Então, em qualquer ambiente que tenha ou elétrons e pósitrons de alta energia que podem colidir, não sei se é o objeto astrofísico que isso acontece, acho que não, mas se eu tenho um ambiente que tem elétrons e fótons de alta energia, eu poderia produzir dark photons a princípio. Inclusive, um dos limites mais importantes para dark photon também vem de, tipo, eu tenho as supernovas, e você sabe como aquela parte dos neutrinos nas supernovas? E os neutrinos são responsáveis por carregar a energia para fora das supernovas e isso faz com que a estrela colapse mais rápido. Se eu tenho dark photon, uma parte da energia também poderia ser carregada para fora pelos dark photons. Fazer um papel parecido com o dos neutrinos. Mas como eu meço um montão de neutrino na supernova, parece que esse papel de carregar energia é feito principalmente pelos neutrinos. Então isso me dá um limite do quanto de dark photon eu posso produzir numa supernova. Tá? Posso continuar? Alguém tem mais uma pergunta? É o momento, vou mudar muito de assunto agora. Então agora eu vou para a parte do meu doutorado. Isso não é o meu doutorado como um todo, mas é o projeto que eu estou trabalhando, o primeiro projeto do meu doutorado, que é fazer emuladores para matéria escura ultraleve. Então agora a gente vai mudar de candidato. Esqueçam o Dark Photon e aquela Lagrangiana. A gente vai falar de matéria escura ultraleve. A matéria escura ultraleve é um candidato de matéria escura extremamente ultra leve, que tem massas nesse intervalo de massa. Para vocês terem uma ideia, 2 elétron-volts é 500 mil vezes mais leve que um elétron. Então são partículas muito, muito leves. E por que a gente estuda isso? Porque eles têm um comportamento muito interessante. E se uma partícula é tão leve, o comprimento de onda de Broglie dela, que vai com o inverso da massa, vai ser enorme. Enorme mesmo. Tipo, do tamanho de uma galáxia, do tamanho de 1/10 de uma galáxia, vai ser extremamente grande. Isso vai ser interessante porque isso vai fazer com que o comportamento quântico dessas partículas seja manifesto em escala astronômica. Porque o comprimento de onda de Broglie, o pessoal do primeiro ano não viu isso ainda, eu imagino, é esse comprimento característico que todas as partículas têm, e para uma escala menor que o comprimento de onda de Broglie delas, elas se comportam mais como uma onda do que como uma partícula. Por exemplo, o elétron tem um comprimento de onda de Broglie, só que ele vai ser muito menor
do que o da matéria escura ultraleve. E esse intervalo de massas, ele é bem grosseiro, ele é para ser uma estimativa geral, que não depende de um modelo específico, e ele é justificado assim. Esse limite inferior, ele vem para que o comprimento de onda de de Broglie seja menor que o tamanho das galáxias. Isso porque, observando o universo, a gente vê que a matéria escura fora da escala de galáxia se comporta como partículas pontuais. Então, a gente não quer que a matéria escura se comporte como onda fora das galáxias. Se esse comportamento ocorre, tem que ser só da escala de galáxia para baixo. E esse limite superior vem para que a imposição que o comprimento de onda de de Broglie das partículas seja maior que a distância entre duas partículas. E por que a gente impõe isso? Para que esse comportamento de onda seja manifesto, para que uma partícula de matéria escura interaja quanticamente com a outra e a gente tenha padrões de interferência entre essas ondas. Esse limite é mais, tipo, para ter um modelo que faz coisas que a gente pode ver e pode testar. Uma coisa muito importante é que, como essa matéria escura, esse candidato, ele é extremamente leve, ele só pode ser bosônico, por causa do princípio de exclusão de Fermi. O princípio de exclusão de Fermi diz para nós que a gente não pode ter dois férmions com o mesmo momento, no mesmo lugar, com o mesmo spin. Não pode, proibido. Não tem como. Então, essa matéria escura, ela é tão leve que para ter toda a massa que a gente observa numa galáxia, eu ia precisar de tantas partículas que elas não cabem na galáxia. Mas com bóson não tem limite. Eu posso botar um bóson por cima do outro, não importa. Então, bosônico, eu consigo ter matéria escura ultraleve. Tá, mas estou falando de comportamento de onda, afinal de contas, o que isso significa dentro de uma galáxia? Para explicar melhor isso, eu peguei como exemplo uma coisa que a gente vê lá por física 3 ou física 4, quando a gente vê ótica, que é o experimento da dupla fenda, que é que quando você joga luz e faz essa luz passar por duas fendas, a onda dessa luz que passou por uma fenda e pela outra fenda vão interferir, e isso vai gerar um padrão de interferência que a gente observa. Quando eu fiz laboratório, a gente fazia experimentos com isso de passar a luzinha numa fenda e realmente dá para ver o padrão de interferência. Igualzinho tá aqui na foto. Eu não sei se vocês fazem esses experimentos aqui na URSS, na graduação. Sim. Muito legal. E isso aconteceria uma coisa análoga nas galáxias. E o que a gente teria é que a densidade da matéria escura da galáxia ia oscilar com um padrão de uma interferência das ondas. Aqui, por exemplo, são simulações disso. Aqui a gente vê, por exemplo, uma escala de meio megaparsec. O tamanho da Via Láctea, se eu não me engano, é de uns 24 megaparsec. Então, isso é a escala de uma coisa dentro da galáxia. A gente ia ter essas flutuações de densidade. E, além disso, uma outra característica desse modelo de matéria escura ultraleve é a supressão da formação de estruturas no universo. Como que a gente vê isso? Quando a gente vai descrever a matéria escura ultraleve dentro de uma galáxia, a gente pode escrever essas equações. Eu sei que elas são feias, mas eu preciso entender. São equações do tipo de fluido para a matéria escura ultraleve. E o que eu quero discutir com vocês é só que aparece esse termo aqui, que é chamado de termo de pressão quântica. E ele significa que quando eu tenho matéria escura ultraleve, eu não consigo comprimir essa matéria escura indefinidamente, mas vai aparecer uma pressão que vai contrabalancear a gravidade e que vai atrapalhar a formação de estruturas. Então, no jargão da cosmologia, esse modelo tem um comprimento de onda de Jeans finito, o que significa que existe um comprimento físico, dado uma massa da matéria escura ultraleve, que para escalas menores que aquela, eu não posso ter formação de estruturas. Aí, por exemplo, imagina que eu tenho um modelo de matéria escura ultraleve e a massa é tal que o comprimento de onda de Jeans é 10 megaparsec. E eu observo uma galáxia de 4 megaparsec. Isso excluiria automaticamente o meu modelo, porque o meu comprimento de onda de Jeans era 10, como é que eu tive uma estrutura formada em 4? Só para uma observação, eu não sei muito de astronomia, então talvez 4 megaparsec, não sei se tem uma galáxia tão cheia. Mas é só para explicar a ideia para vocês. E essa supressão de estruturas vai aparecer numa das medidas mais importantes da cosmologia. Eu acho que tem duas medidas muito importantes da cosmologia.
é o espectro de potências e o espectro do CMB que eu mostrei. E como vocês podem ver, esse espectro é bastante medido. Aqui tem 1, 2, 3, 4 experimentos diferentes. Esse gráfico é recente, de 2018. Eu peguei do paper do satélite Planck, que é o satélite que observa a radiação cósmica de fundo. E a gente sabe mais ou menos a forma do espectro de potências. E esse gráfico mede mais ou menos qual a quantidade de informação e estruturas que eu tenho em diferentes escalas físicas. Aqui esse número K representa a escala física. E o modelo de matéria escura ultraleve tem uma característica que é suprimir o espectro de potência. Aqui atrás dessa curva é a curva do modelo cosmológico padrão. É a mesma curva que está aqui atrás desses dados. E o que o modelo de matéria escura ultraleve prevê é um comportamento diferente do lambda CDM, que é essa supressão. Aí, por exemplo, olhando esse gráfico aqui, ó, esse vai até K igual a 10, 20, 30 mais ou menos. E aqui a gente vê que para matéria escura ultraleve com massa 10 a menos 29, eu tenho essa supressão em 10 a menos 2. Esse candidato de matéria escura pode ser a matéria escura? Não, né? Porque eu já medi essa parte do gráfico, que seria por aqui, e eu sei que segue lambda CDM. Então, o espectro não pode ser esse aqui. Mas para escalas, para K maior, o que significa escalas menores, eu ainda posso ter essa supressão, porque esse pedaço aqui eu não medi, que é esse pedaço aqui, está mais ou menos por aqui. Então, essa parte aqui do espectro de potências eu não medi ainda. Então, quem sabe eu posso ter matéria escura ultraleve nessa parte. E, além disso, talvez eu ainda possa ter essa matéria escura aqui se ela for só um pouquinho da matéria escura total. Porque daí o comportamento vai ser que se a fração é muito pequena, eu ainda vou ter uma supressão aqui, mas ela vai ser bem menor. Então, talvez ainda possa ter um pouco de matéria escura sim, mas aí a fração tem que ser muito pequena. E existem softwares. Eu fiz, por exemplo, esse gráfico no Axel Camping, que são códigos de cosmologia que tem todas essas equações de Boltzmann e essas coisas implementadas. E eu vou lá, só coloco a nossa matéria escura, a minha cosmologia roda e ele gera esse gráfico para mim. E daí, ótimo. Isso significa, então, que eu tenho a previsão teórica, eu tenho as observações, eu posso muito facilmente comparar a previsão com as observações e botar limites no meu modelo? Infelizmente, não. Por quê? Tem um probleminha. Que esses códigos demoram mais ou menos 1, 2 minutos para rodar uma linha dessa uma vez. Só que para fazer esses testes estatísticos que as pessoas fazem em cosmologia, que é sistematicamente comparar com todas as combinações de parâmetros para ver qual descreve melhor os dados, eu preciso calcular essa curva, tipo, milhões de vezes. E parece pouco, né? Milhões de vezes 1 minuto. Parece que passa rapidinho, mas não. Isso dá meses. Então, fica muito difícil rodar um teste estatístico para esse modelo para comparar com os dados. As pessoas fazem as gambiarras, por exemplo, fixam uma massa e fazem uma análise menor, mas para fazer uma análise, como, por exemplo, a Manu faz para o modelo dela, que é outro modelo de matéria escura, não dá para fazer direito com esse modelo. E o meu projeto de doutorado é resolver esse problema, que é substituir esses códigos de Boltzmann, que realmente vão lá, resolvem um conjunto acoplado de equações diferenciais, integram, fazem um monte de conta, por isso que demora 1 minuto, e substituir esses códigos de Boltzmann por emuladores baseados em rede neural. Então, o que é um emulador? Calma, Fernanda. O problema é... Demora, tipo, para rodar um MCMC, você não consegue rodar... Isso. Ia demorar meses para rodar um MCMC. Porque ele precisa chamar o código de Boltzmann, tipo, milhões de vezes, e daí simplesmente as pessoas não conseguem esperar o suficiente para fazer a análise. E o problema é no solucionador de Boltzmann, não no MCMC. Isso, é no programa de Boltzmann. E daí a ideia é substituir esses programas que resolvem as contas por um emulador. E um emulador seria uma coisa análoga a um interpolador,
Que a ideia é, eu vou passar exemplos para uma rede neural, tipo, olha, para esse conjunto de parâmetros, o gráfico é esse. Para esse outro conjunto de parâmetros, o gráfico é esse, assim por diante, passar uns milhares, centenas de milhares de exemplos, de modo que a rede neural vai conseguir entender como esse gráfico depende dos parâmetros. Então, não vai calcular de verdade. Vai só entender os padrões e fazer como se fosse uma interpolação multidimensional. A gente consegue fazer isso também. Por exemplo, aqui é a supressão de 10 a menos 29, aqui é 10 a menos 26, aqui, não, isso, 10 a menos 26, aqui é 10 a menos 25. E aqui vai diminuindo a massa, aumentando a massa. Se eu perguntar para vocês, cadê a massa 10 elevado a menos 27? A gente sabe que está por aqui. Ela não vai estar aqui nem lá. Ela está entre o 29 e o 26. Então, essa é mais ou menos a ideia do emulador. Só que ele consegue fazer isso de maneira muito robusta e sofisticada. E a ideia é que com o emulador eu ia conseguir esse espectro, em vez de demorar 1 minuto, isso ia demorar milissegundos. Porque ele já aprendeu o padrão e ele só ia me contar, tipo, ó, o espectro é esse. E como que ele faz isso? Como que uma rede neural aprende alguma coisa? Essa palavra aprende parece muito curiosa. Na verdade, o que uma rede neural faz, ela é um monte de funções, vamos dizer assim, e esses fatores W, nananã, é como se eu descrevesse uma função como uma combinação linear de várias outras funções, e esses aqui são os parâmetros dessa combinação linear. E o que a rede neural faz é ajustar todos os parâmetros que ela tem para minimizar a diferença entre as previsões que a rede faz e os exemplos que eu dei. Então, ela vai começar com um conjunto qualquer desses parâmetros e vai testar. Aí, provavelmente, as previsões da rede vão ser muito ruins. E daí ela vai testar um pouco e vai vendo, tá, se eu mudar os parâmetros nessa direção, tá melhorando. Então, eu vou mudando nessa direção. É análogo que um software faz para ajustar parâmetros em qualquer ajuste de modelo, qualquer fit que você faz. O pessoal do primeiro ano já ajustou os parâmetros geográficos em Lab? Sim ou não? Tem gente fazendo sim e gente fazendo não. Você não é do primeiro ano, né? Então, isso é o que vai fazer. Ele vai comparar, qualquer conjunto de parâmetros vai comparar as previsões dela e os exemplos que eu dei e vai ajustar esses parâmetros para fazer eles concordarem bem. É isso, é um ajuste de parâmetros no fim. Mas fala rede neural e aprende é muito mais chique do que minimizar parâmetros. E daí, tô terminando, gente. O que eu fiz, afinal de contas? Tá? Tem rede neural, tem matéria escura ultraleve, o que eu tô fazendo? Então, o meu passo a passo no doutorado, em primeiro lugar, eu tive que entender um pouco da física da matéria escura ultraleve. Aí eu tive que aprender a usar o código de Boltzmann. Gente, eu não sabia nem abrir o terminal no computador. Tipo assim, PWD, o que é isso? Não sei. A primeira vez que eu fiz um SSH, eu me senti muito chique. E isso foi, tipo, ano passado, aqui na URSS. O Rafael me ajudou muito a aprender a usar esse código de Boltzmann, né? Está lá, eu não sabia fazer nada. Aí a próxima parte foi aprender a usar o Cosmopower. O Cosmopower é tipo uma interface de rede neural que foi feita por cosmólogos já para emular espectros de potência, só que para outros modelos. E a ideia é que eu vou adaptar uma das redes dele para o meu modelo, levando em conta a peculiaridade do meu modelo. Aí o próximo passo é entender como vai ser o conjunto de treinamento que é adequado para esse modelo. Vocês viram o meu modelo tem aquelas oscilações muito chatas. E também aquilo cai muito rápido e isso me dá problema, porque o computador não gosta de número muito pequeno, começa a ter erro numérico. E daí eu preciso ver direitinho até qual CAI eu posso ir, como é que eu vou gerar esse conjunto de treinamento, qual intervalo de parâmetro é interessante. Então, eu estou nessa parte aqui, eu estou terminando essa parte. Aí, o próximo passo vai ser gerar milhares, talvez centenas de milhares de espectros usando o AXICAVE, o que vai me custar uns meses. Por isso, eu tenho que fazer essa parte muito direitinho. Porque se eu escrever alguma coisa errada aqui, e só descobrir daqui 3 meses, eu vou ter que gastar outros 3 meses para não rodar. Então, bem, o que a gente faz na prática é que enquanto está rodando, a gente vai acompanhando o que está acontecendo. Eu não vou esperar 3 meses para olhar.
Aí, depois disso, eu vou ter que treinar a minha rede com todos esses dados, talvez ajustar o número de neurônios, o número de camadas, essas coisas. E, no fim, para terminar, eu vou acoplar o meu emulador a um software de análise estatística, que existem vários que são muito usados pelos colegas. Aí, só para mostrar para vocês, um resultado preliminar, isso aqui eu fiz quando eu estava aprendendo a treinar. Foi tipo meus primeiros treininhos do Cosmopapo. Quer dizer, não foi o primeiro, esse aqui já era, sei lá, o 10º. E aí aqui dá para ver, ó, a curva pontilhada é o meu espectro, a minha previsão teórica. E essas curvas contínuas são as previsões do meu emulador. Olha, não tá tão ruim. Ele tá pegando as oscilações, só que, gente, tipo, aqui tá errado, né? Tipo, uma linha tá aqui, a outra tá fazendo uma curva mais esquisita. Mas aqui eu só passei, esses gráficos são intervalos de massa diferente. Aqui é 10 a menos 21 até 10 a menos 26. Aqui é 10 a menos 26 até 10 a menos 30. E para cada um desses gráficos, tem uns 2.500 exemplos só. Só que quando for o treino de verdade, eu vou passar, tipo, 100 mil exemplos, 200 mil exemplos. Então, isso aqui deve ficar muito melhor. Então, esse resultado preliminar mostra que a minha rede até que está adequada para o meu problema. Eu não vou ter que mudar ela radicalmente. E só mais uma coisa. Então, essa terminou a parte que eu vou explicar do meu doutorado e tem uma parte extra só, que é propaganda do departamento. Como eu falei no começo, eu sou aluna da USP, só que eu estou aqui, estou terminando, na verdade, meu período de visita na URGS. Eu visitei o departamento de astronomia e eu estava sendo supervisionada pelo professor Rafael, que é esse aqui. Aí aqui é o Arthur, o Matheus, o Miguel, que são alunos de iniciação científica do Rafael. Aqui tem a Ana, que está por aí. A Ana. Quem mais tem aqui? O Matheus. O João é aluno de mestrado. Essa que sou eu. A Ana está aqui, é aluna de mestrado do Rafael. O Miguel não veio, mas ele é aluno de mestrado. A Manu é a única aluna de doutorado, a aluna sênior do grupo. E o resto do pessoal é namorados e família, eu acho. E aqui é o professor Rogério Riffel, que não é do grupo, mas ele foi lá comer. O Basílio também foi, não sei se vocês já conheceram o Basílio. Ele não estava mais na hora da foto. Eu pulei algum aluno? Hã? Ela falou. Ah, falei, o Miguelzinho. E é isso, gente. Muito obrigada. E esse é o Guaíba, que é a minha coisa preferida de Porto Alegre. Eu vou sentir muita falta. Hã? Você já cheirou o Tietê? Eu sou de São Paulo. Então, o Guaíba é ótimo perto do Tietê. Talvez não é coisa, não. Não, é bonito, pelo menos, o Guaíba. Aqui tem um arco-íris por aqui, mas não dá pra enxergar. Alguém mais tem alguma pergunta para terminar? Pode falar. Oi, primeiro, eu achei muito interessante mesmo essa aproximação de treinar uma rede neural, e eu queria fazer uma pergunta dentro desse contexto para ti, que é o seguinte. E, recentemente, né, tem melhorado com a melhoria da nossa capacidade de treinar modelos e de machine learning em geral. Eu vejo que tem surgido cada vez mais publicações usando aproximações de problemas na física, onde a limitação é justamente o poder computacional, de fazer essas aproximações mais heurísticas usando algum modelo de machine learning. Só que, ao mesmo tempo, justamente por ser uma coisa muito nova, né, e às vezes também por ser muito nova, não muito bem compreendida, se tem muita crítica em relação a isso. E se escuta muitas vezes até argumentos assim, de não, machine learning é uma caixa preta, sabe, que é claramente uma posição, às vezes, até um pouco ignorante, para não usar outra palavra. E eu queria perguntar para ti, como que tu pessoalmente enxerga esse contexto, sabe? Porque eu me considero muito leigo quanto a isso, mas eu sou muito curioso sobre isso. Eu acho uma aproximação muito legal. No meu caso, eu uso machine learning para uma coisa meio inocente, né? Porque eu só estou tentando reproduzir um gráfico
que a gente já sabe como deveria ser, né? Eu já tenho a aproximação teórica. Eu só estou tentando fazer ele mais rápido. Então, para projetos do tipo meu, eu acho que as pessoas não ligam muito em caixa preta, porque se eu mando um Python interpolar pontos, eu não sei direito também o que o Python está fazendo lá nas últimas camadas. Eu só comparo se a interpolação tem uma cara boa e tá ok. Se reproduz o que eu quero, tá bom. Mas tem aplicações de machine learning, por exemplo, esses dias eu vi um que, por exemplo, tenta olhar padrões de fenômenos e tentar achar as leis da física. E daí, talvez, para a física que a gente não conhece, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas tem gente trabalhando nisso. No contexto da cosmologia, tem gente que já trabalha com machine learning supervisionado, que é você tentar quebrar o processo de emulação para você tentar entender mais ou menos, tipo, essa parte está influenciando nessa. Isso tem sentido físico ou não tem? Esse outro fenômeno está influenciando nesse. Tá, isso aqui faz sentido. Então, acho que cada vez mais as pessoas que se preocupam com isso de maneira legítima estão desenvolvendo o jeito de tentar entender melhor o que está acontecendo. Mas isso também, às vezes, esse negócio de machine learning é caixa preta, eu acho que às vezes é mais preconceito, da pessoa não entender o que é um ajuste de parâmetros, no fim das contas, mas que também tem que tomar cuidado, não dá para você usar sem você entender o que você está fazendo e o que está saindo dali. Tem gente que usa esses códigos de análise estatística como uma caixa preta. Joga lá, sai um contorno que não tem sentido físico, colocou um modelo que não tem sentido físico e a pessoa não sabe interpretar aquilo. Então, acho que vai muito da responsabilidade de quem está usando. A Manu riu, porque ela trabalha com isso, ela sabe. Pode falar. Você trabalha com 2 modelos, no seu mestrado e no seu doutorado. E são 2 perguntas, mas que são uma só. Você mudou de modelo pelas limitações do modelo que você estudou no seu mestrado? Ou porque, mudou de orientador, mudou de área, ok? E, junto com isso, entre os 2 modelos que você estudou, quais são as limitações deles? Qual que você acha que é melhor? Aí é pedir para a mãe qual é o filho preferido. Tá, eu mudei de modelo, principalmente. Um pouco é meio chato para mim você ficar trabalhando muitos anos no mesmo modelo, mas em boa parte também é por causa da orientadora. A minha orientadora do doutorado é uma das maiores especialistas do mundo em matéria escura ultraleve. Então, bem, tem um motivo para ela pedir para eu trabalhar com isso. E entre quais tem as limitações? Olha, o modelo de Dark Photo, ele tem uma coisa muito legal, porque ele é fácil de aceitar. Vocês têm um modelo padrão com partículas que parecem um elétron, parecem um fóton, uma simetria do tipo 1, que é a simetria, eu acho que posso dizer, a mais simples de física de partículas. E você consegue, com isso, produzir em equilíbrio térmico com o Furz-out, que é o mecanismo mais bem aceito, e dá certo, e tem vários experimentos que você pode testar isso. Então, nesse sentido, o modelo de Dark Photon é um modelo muito bom. Inclusive, ele é muito, muito, muito estudado na literatura. O modelo de matéria escura... Nossa, eu acabei de ver, esqueci de botar o número dos meus slides, tá todo slide número... Eu esqueci. Eu acabei de ver o número... Desculpa, gente. Eu até me perdi o que eu estava explicando. Tá. O modelo de matéria escura ele é legal porque assim, o modelo de Dark Photon, a princípio, ele se comporta como CDM. Do ponto de vista cosmológico, CDM está se comportando muito bem até onde a gente sabe, mas assim, é um modelo que todo mundo tenta reproduzir. Esse modelo de matéria escura ultraleve, ele tem isso diferente, que é esse comportamento de onda em galáxia. Aí isso tem uma coisa que me atrai muito, que eu posso tentar olhar a dinâmica de uma galáxia e tentar entender alguma coisa. Essa matéria escura ultraleve, será que ela tem spin 0? Será que ela tem spin 1? Ela pode ser mesmo? Ela vai formar qual a distribuição de massa de galáxia? Tem essa coisa muito direta, muito física, que eu posso olhar para o céu e tentar dizer uma coisa sobre esse modelo. Mas o problema é que cosmólogo e galáxia é uma combinação complicada, porque cosmólogo sabe descrever as coisas de teoria de perturbação. Ou seja, ela não sabe descrever formação de estruturas quando a amplitude das perturbações é pequenininha, quando é uma estrutura assim, em larga escala, uma coisa mais fácil. Galáxia é uma bagunça, porque tem bário. E bário gosta de fazer estrelas explodem, expulsam o gás dentro da galáxia,
faz a GN, gente. É um campo magnético e isso bagunça o que o cosmólogo sabe fazer, que é aquela coisa linear, de relatividade geral, bem comportada. Então tem essa dificuldade, que na verdade, quando você vai mesmo comparar as previsões com a galáxia, tem tanta coisa acontecendo dentro da galáxia que é difícil de dizer, eu observei isso, observei aquilo. É complicado. Então, cada um tem seu pró e contra. Mas é um modelo muito legal, eu acho. Essa parte de comportamento ondulatório, pode falar. Terminando o teu passo a passo, que você consiga fazer tudo, fazer etapas, para chegar na conclusão final, o que a gente vai aprender com esse teu modelo, com esse estudo? Então, porque assim, tem um cisma entre os astrofísicos e os físicos de partículas, pelas disputas de o que é a matéria escura. Uns 10 anos atrás, a matéria escura era a supersimetria. Tu nem mencionou na tua biologia a supersimetria, mas esse era um candidato forte. Inclusive, naquela época, para a gente tentar publicar um artigo sobre o WIMPs, era quase impossível. Eu posso demonstrar o que eu referi no salão. Eu só me lembro do comentário do Ensacast, que ele disse assim, o modelo de vocês é muito complicado. Então, como é que eu vou responder isso? Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. E aí, na realidade, eu respondi tudo, tentei ser educado. E aí, mas aí eu vi que o tom era outro. Existia uma cultura voltada para a supersimetria, que agora já decaiu. Tem um colega meu que é supersimétrico e agora está em depressão. Então, as coisas vão mudando nessa área rapidamente. Então, por exemplo, vamos supor que faço passo a passo, então chega na conclusão que existem essas partículas ultra leves. O que tu diria para o físico de partículas? Onde procurar elas? E como procurar elas? A primeira coisa, esse primeiro projeto, daí eu conseguiria fazer só o emulador. Aí, uma vez que o meu emulador está pronto, eu posso usar, mas eu também vou oferecer para a comunidade, para as pessoas testarem os modelos. Mas vamos supor que eu descobri que matéria escura ultraleve existe. Olha, sinceramente, o modelo mais clássico disso é o modelo dos áxions, que são os modelos que, na verdade, introduziram a matéria escura ultraleve, porque os áxions são partículas que têm uma motivação teórica para que a massa deles seja leve. Só que hoje também se fala muito das coisas de teoria de cordas. E eu não sei nada sobre teoria de cordas, mas eu sei que tem modelos de teoria de cordas que tem muitos áxions. Você tem quebras espontâneas de simetria dentro dessa teoria de estrutura de cordas, que daí motiva que você tenha vários áxions. E o pessoal que trabalha com matéria escura ultraleve usa muito isso como justificativa teórica. Mas eu não sei muito sobre isso. É uma teoria bem complicada, que tem seus problemas para ser testada, né? Essas teorias de cordas. Os áxions clássicos, eles meio que estão descartados, que é o áxion da QCD. Sim, ele está descartado para ser toda matéria escura. Sim. Então tem que ser um outro tipo de áxion. Tem que ser de uma espécie de extensão do modelo padrão. Isso, de qualquer jeito seria uma extensão do modelo padrão. E aí a ideia seria que seria uma partícula como áxion. Quem trabalha com áxion, mesmo que lida com a interação entre o áxion e os fótons, eles trabalham só que o áxion tem uma condição, que é uma relação entre a massa e o acoplamento dele com os fótons. Aí quando você trabalha com as axion-like particles, são partículas do tipo áxion, você só tira essa dependência e procura campos leves que interagem com os fótons. Essa é mais ou menos a ideia. Mas tem é uma linha de pesquisa muito ativa. No Archive aparece muito paper, que cada dia as pessoas pensam em um novo lugar que tem um campo magnético forte e muitos fótons para tentar procurar por áxion. Mais alguma pergunta? Pode falar. Mais para o início do slide do doutorado, pode voltar ali? Eu poderia perguntar o número do slide, mas com certeza é o 5. O Miguel chegou, aí ele falou, já acabou a apresentação? Eu falei, não, tá no 5. Quando chegar, você pode falar. Acho que é aí. Nessa parte ali onde nessa parte ali, onde tu fala que o comprimento de onda seria menor que a galáxia, por que disso? Então, a ideia é que esse comprimento de onda de Broglie é o comprimento, porque em escalas menores que o comprimento de onda de Broglie, a matéria escura ultraleve deve se comportar como onda.
Só que quando a gente faz as medidas cosmológicas de escalas maiores da galáxia, a gente vê que a matéria escura se comporta como partículas pontuais, não vê manifestação do comportamento de onda. Então, para ser compatível com as observações, a gente impõe que o comprimento de onda de Broglie, ou seja, que o comportamento de onda vai acontecer dentro das galáxias, na escala da galáxia ou menor. Deu para entender? Eu tinha entendido que para aglomerado poderia ter um comportamento de onda também, mas então... Não, é dentro das galáxias. Mais alguma pergunta? A matéria escura ultraleve compartilhada, ela não sei como dizer, surge uma força antigravitacional, né? Sim. Isso eu também tenho dificuldade de entender essa parte. Mas existe isso que é uma pressão quântica que o que fala, tipo, que ela tem a ver com o princípio da incerteza de Heisenberg, que é você não consegue localizar direito essas partículas, que eu acho que tem a ver com elas terem a massa e o comprimento de ondas de Broglie muito grande. Ou seja, a partícula ela é basicamente uma onda. Então é difícil você falar ela está aqui ou ela está lá. Então você consegue comprimir elas um tanto gravitacionalmente, mas não indefinidamente. Porque pela própria natureza quântica dessas partículas vai aparecer essa pressão que contrabalança. A gente discutiu ontem se era contrabalanceio ou contrabalança. Que contrabalança a gravidade. Deu para entender? E só o modelo de matéria escura ultraleve aparece isso? Sim, só no modelo de matéria escura ultraleve. Eu acho que é justamente por isso, porque a massa é tão pequena que o comprimento de ondas de Broglie vai ser muito grande. Bom, eu sou aluno do primeiro semestre, mas uma das coisas que eu entendo mais fácil a matéria escura é que ela impede as galáxias de colapsarem. Porque a matéria, tipo, a densidade faria tudo tender aí para o centro e tudo colapsaria no final das contas. Eu acho que isso não é verdade. Pelo contrário, a matéria escura tem Considerando só a matéria, no caso. Hã? Considerando só a matéria. Tirando a matéria escura da jogada. Então, se eu tivesse uma galáxia só com matéria normal, gente, cadê meu livro? Se eu tivesse uma galáxia só com matéria normal, ela ia funcionar normal. Cadê você? Achei. A única diferença é que, em vez de rodar assim mais rápido, ela ia rodar mais devagar. Mas com o passar do tempo, a densidade muito grande do centro da parede tendesse a colapsar ao centro dela. Não. Não, sabe? Não, porque essas partículas que estão rodando em torno do centro da galáxia, elas estão numa órbita estável. Igual a Lua está numa órbita estável em torno da Terra. A Lua não está caindo em torno da Terra. E aqui acontece uma coisa análoga. As estrelas estão rodando em uma posição de equilíbrio em torno do centro da galáxia. Elas não estão caindo. Esse espiral, ele é uma coisa que aparece, mas tipo, mais o desenho da galáxia do que literalmente as coisas caindo no centro da galáxia. Estabilidade mesmo no centro supermassivo. Isso, ele está numa órbita estável. Bem dentro do centro da galáxia, se tem um buraco negro supermassivo, ele pode estar roubando um pouco da matéria da galáxia, mas daí vai ser devagarinho. A galáxia não vai colapsar toda no buraco negro. Uma questão prática sobre a escalabilidade dos cálculos e mais a dificuldade de fazer. Eu sei que eu acho que na prática é muito inviável ainda, mas computadores quânticos não resolveriam essa questão. Qual questão? Da dificuldade de demora de reproduzir os cálculos gráficos e demonstrar eles. No modelo de matéria escura ultraleve, eu não preciso nem de um computador quântico. Uma rede neural normal conseguiria fazer isso. Ah, tá, entendi. Você está falando para fazer mesmo as contas do computador quântico. Boa pergunta. Mas eu tenho um problema, porque na computação mesmo normal, a gente já consegue fazer um pouco de paralelização de processos. Por exemplo, você tem que fazer várias contas e elas não precisam ser em sequência. O computador já consegue fazer as contas paralelas. Geralmente os computadores têm vários cores. Eu não sei muito de computação, mas isso eu sei. Tem vários cores e daí eles conseguem fazer contas ao mesmo tempo. Isso já acontece na computação normal. Só que essas contas específicas elas têm que ser feitas um pouco em sequência, porque são várias equações de Boltzmann, que são equações diferenciais acopladas, e daí você resolve a equação diferencial, tem que integrar. Então, pela própria teoria da cosmologia daquilo,
ele tem uma natureza sequencial. Por exemplo, um dos emuladores, que é famoso agora, é o CosmicNet. Quem ajudou a fazer o CosmicNet é o mesmo cara que fez o Class, que é o código de Boltzmann. Então, ele, como poucas pessoas, conhece tudo que dá para paralelizar, tudo que dá para otimizar ali, e ele falou, ok, não dá para otimizar mais, vou fazer um emulador. Eu acho que mesmo na computação quântica, mas não tenho certeza. Eu acho que o problema também é da democratização da coisa. Tudo bem, um computador quântico seria perfeito, maravilhoso. Quantas pessoas têm acesso a um computador quântico, tá? Sim. No princípio, ele é um computador, só que muito mais rápido. Então, resolveria o problema da demora. Talvez ele ia resolver a equação diferencial assim, e isso não seria um problema. Mas, Na prática, não. sim, talvez o computador quântico resolveria tudo. Só que talvez com o computador quântico a gente vai fazer outros tipos de análise estatística, em vez de ficar rodando MC, que demora assim. Não sei, vamos descobrir. Daqui 50 anos a gente pode repetir essa conversa. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode. Eu tinha uma pergunta mais sobre como que tu está fazendo o desenvolvimento dessa modelagem, e tu meio que já respondeu que tu não está usando a computação quântica meio que como base. Só que daí fica a dúvida de se tu está usando princípios da machine learning mais clássicos, por assim dizer, se tu está também trazendo uma abordagem de sequencial, tipo, de ficar supervisionada, ou se tu está fazendo por um outro? Não, a minha rede neural ela é muito simples, na verdade, né? Tipo, eu estou testando ainda qual vai ser a melhor arquitetura para o meu espectro, mas é uma coisa entre 3 e 6 camadas no máximo e uns 500 neurônios. Na verdade, é uma rede neural muito básica que consegue reproduzir esses espectros. Eu não tirei do nada, né? Como eu falei, por exemplo, tem o pessoal do Cosmos Power, eles já fizeram emuladores, só que para outros modelos que não eram matéria escura ultraleve. Tem também o pessoal do CosmicNet. Então, o pessoal sabe mais ou menos que com uma arquitetura simples você consegue reproduzir esses gráficos. Não tem que ser muito complicado. É a coisa mais feijão com arroz, mais básica. Bem mais fácil que saber se é um cachorro ou um gato, é reproduzir os espectros. Alguém mais tem alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela paciência de vocês. Espero não ter traumatizado ninguém. Vocês vão ver Lagrangiano em mecânica, eu prometo. Oi, para a gravação aqui. Eu não sei também. Eu sou de São Paulo, de Taboão da Serra. Você veio fazer aqui, mulher? Esse cara aqui é meu marido. Sério?